Falar de recomeço é sempre um prazer muito grande para mim. É um tema que eu gosto muito. E ele está presente em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. Às vezes a gente tem uma impressão que recomeço é quando a gente perde alguém muito importante, ou quando a gente se muda de casa ou de cidade, ou troca de profissão ou de carreira. Mas esses são grandes recomeços, aqueles que podem ser visíveis por todos, podem ser visíveis externamente. Porém, a gente vive recomeços todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E um recomeço pressupõe uma morte, pressupõe um luto e um novo começo. Então, é um processo, é um ciclo, é como aqueles ciclos d'água, sabe aquelas rodas d'água que a água vai caindo e a única forma da roda girar é estar em movimento. A gente está estando em movimento, a gente sempre terá recomeços, a gente sempre terá mortes, fins de ciclos e início de novos. Então, é um tema que eu gosto muito e eu escolhi 5 histórias que traz esse tema de uma maneira muito bonita, muito poética e de formas diferentes também, o que é mais legal. Então, cada um pode tirar delas o que conecta melhor para o seu momento ou para a sua vida. Eu coloquei o tema de histórias porque muitas dessas histórias são também livros, o que diz muito sobre mim também, né? Que adoro filmes e livros. Então, os livros que eu li, eu vou trazer um paralelo, falar alguma coisa sobre eles, mas são filmes que podem e devem ser vistos sem nem saber que existe o livro, né? O filme tem que funcionar sozinho, assim como os livros também. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio sobre 5 histórias que inspiram recomeços. Para começar, né, esse programa tão especial, eu quero trazer um filme que eu acabei de assistir, está fresquíssimo aqui na minha memória e no meu coração, que é a adaptação do livro da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que se chama O Livro dos Prazeres. O filme é da Marcella Lorde e é protagonizado pela Simone Spoladori e o ator maravilhoso Javier Drolas, que é um ator argentino muito bom também, tem um filme bem legal que eu gosto bastante, que é já lembro o nome aqui para vocês, o Medianeiras, claramente, né, que a gente, quem gosta de filmes mais melancólicos já assistiu, e o Severina. São 2 filmes muito bons também. Os livros da Clarice, a Clarice Lispector é uma das minhas escritoras favoritas, assim, eu gosto de pensar que eu tenho um pouquinho de Clarice na minha escrita também, eu sempre busco trazer um pouco disso, dessa questão existencial, autoral, muito própria dela, mas que ao mesmo tempo toca em questões que são universais. Este livro é um livro muito em primeira pessoa, e muito passa dentro da cabeça da Lori, que é a protagonista. Então é sempre um desafio, né, adaptar Clarice. Um dos meus livros favoritos da vida é A Hora da Estrela, que é Clarice como Rodrigo S.M., que é o narrador que está contando a história da Macabeia. Então é um livro que tem 3 camadas e ela fica, o tempo todo vai e volta, como o Rodrigo S.M., contando a história da Macabeia, sabendo que é um autor contando uma história. Então, a adaptação da Hora da Estrela puxa muito para a história da Macabeia, que é, digamos assim, o que dá para colocar em imagens de forma mais clara e universal. O Livro dos Prazeres, da mesma forma, a adaptação da Marcela ficou muito legal, mas é uma adaptação poética, visual, que usa o cerne daquela história, daquela moça que está sofrendo as angústias da existência. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, e nós, mulheres, temos muitas camadas que precisamos tirar durante a nossa vida. A capa, a máscara da boa filha, da boa moça, de fazer o que a sociedade espera de nós, o que a nossa família espera de nós, e o que às vezes a gente acaba achando que a gente deve fazer e não faz, e não se torna aquela pessoa, se torna outra pessoa. Então, tirar todas essas cascas, todas essas máscaras, enfrentar o mundo sendo quem a gente é, não é fácil. E é daí que derivam as dores da existência, é aí que derivam as angústias e as melancolias. E a personagem do livro e do filme, consequentemente, tem essas angústias. E você retratar isso em imagens é muito desafiador. E a Marcela faz isso de uma forma tão bonita, com uma trilha sonora tão incrível, um Rio de Janeiro lindíssimo e uma Simone Spoladori inspiradíssima. Eu gosto demais da maneira como ela trouxe um livro que começa com uma vírgula e termina com 2 pontos, né? Uma criação totalmente original e tal qual é o filme que faz isso. Tá, e aonde que entra essa história inspiradora para recomeços? No que eu falei, que grandes recomeços não precisam ser grandes acontecimentos.
O grande recomeço da Lori é dar uma chance para a vida. E é uma coisa tão interna, tão pessoal, que é até difícil de mensurar, é até difícil de você dizer como e quando que ela fez isso. É uma decisão que a gente toma no nosso âmago, lá dentro de nós. E a gente conseguir transpor isso em grandes acontecimentos, às vezes não acontece. Às vezes são os pequenos mesmo. É uma escolha de ir em uma festa, de sair, ir em algum lugar, de colocar uma maquiagem ou de tirar. É uma escolha tão pessoal, é um recomeço tão profundo que às vezes, muitas vezes ele não é visível. E a Lori e a Clarice trazem isso de uma forma muito legal no livro, e o filme da Marcela também demonstra isso com muita poesia, com muita arte, com muita clareza. E é até engraçado, porque eu saí do cinema e eu ouvi uma moça comentando que ela achou que a adaptação ficou muito poética, e ela não gostou muito dessa escolha, e foi justamente isso que eu gostei, dessa poesia, porque não te traz respostas, você não sabe em que momento ela resolveu recomeçar, mas a gente sabe quando a gente toma essa decisão. É uma decisão tão funda, tão nossa, que a gente sente, não precisa ser visível. Então é um filme que inspira recomeços e inspira a gente a se dar uma chance, que eu acho que é o mais difícil, né? Esses dias eu conversava com um amigo e a gente estava falando isso, como a gente é duro com a gente mesmo, como a gente se cobra, se algum amigo nosso muito querido vem falar com a gente da forma como viesse falar com a gente, né? A gente não ia dar os mesmos conselhos que a gente dá pra gente. A gente não ia se chamar de burro, de ignorante, ia ficar se xingando, ia ficar se cobrando e se exigindo. A gente é tão mais tolerante, generoso e carinhoso com as pessoas que a gente ama. Por que que a gente não pode ser assim com a gente, né? Então, esses recomeços também é se permitir dar uma chance, é se perdoar por alguma coisa que a gente não consegue deixar passar, é se ver como a gente é e seguir dali em frente. Então, é um livro que eu recomendo, tal qual o filme. É um filme que está nos cinemas agora. Assista um cinema nacional. Eu faço questão de trazer esse filme aqui, sempre trazer um filme nacional o máximo que eu posso, porque a gente tem muitas histórias boas, muitos atores, atrizes, diretores, produtores, um cinema nacional que luta para estar aí todos os dias. Então, a gente merece, eles merecem, a gente merece essa troca, e a gente só sai engrandecido de assistir essas obras que são feitas aqui no nosso país, com a nossa língua, a nossa cultura e a nossa visão de mundo. Então fica aí minha primeira dica. Vocês já sabem quais são, porque eu coloquei na descrição, né? Eu acho que dessa vez eu não causei tanto mistério. Mas o próximo filme, história que eu quero falar, é O Livre, da Cheryl Strayed. Este eu li o livro e eu vi o filme. Vocês sabem, eu já comentei aqui que a Reese Witherspoon, ela tem uma produtora chamada Hello Sunshine. É uma produtora que privilegia histórias escritas por mulheres acima de 40 anos, escritas ou protagonizadas. Então, ela adapta livros, ela tem um clube do livro mensal, e ela acaba adaptando esses livros para séries, para filmes, como foi o Livre, como foi o Big Little Lies, agora também Um Lugar Bem Longe Daqui. Nem sempre ela protagoniza, né? Mas ela sempre produz. E o Livre é a história da Cheryl Strayed, que ela atua nesse filme, que a Sharon, nos anos 90, ela perdeu a mãe, ela estava passando por um momento muito doloroso, até tal qual a Lori, né? No filme que eu acabei de citar também, perdeu a mãe, é um alicerce muito forte que a gente tem, principalmente as mulheres, é uma figura que quando se vai, leva um pedaço de nós. Então, lidar com isso e se redescobrir no mundo, qual é o seu espaço, qual é o seu lugar no mundo, depois que a sua mãe se vai, é um desafio, né? Imagino que deva ser. E então a Cheryl, né, a personagem dela no livro, na verdade é um livro autobiográfico. Ela perde, ela estava tendo um casamento também que não estava fluindo, ela estava tendo uma vida que não estava fluindo, ela resolveu fazer uma trilha, que é a Pacific Crest Trail. É uma trilha na costa oeste dos Estados Unidos, que na época não tinha nenhuma sinalização. Super perigoso, você chegava em determinados pontos, tinha um caderninho para você colocar teu nome, dizer que você passou por ali. Assim, imagine, uma mulher sozinha, nos anos 90, numa trilha que ninguém sabia onde ela estava. Ela mandava coisas para ela mesma em caixas que chegavam de tanto em tanto ponto assim da trilha, nos postos de correio, como se fosse dela ia lá receber comida, coisas novas. Ela perde um tênis, ela fica um tempão dando uma sandália lá, então que a capa do livro é um dos tênis, que é um símbolo assim da perda, né, das coisas que ela vai deixando pelo caminho. Esse é um livro bem claro de uma de um recomeço físico, assim. Ela vai em busca desse recomeço, ela faz uma trilha, o que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? É muito difícil a gente ter esses recomeços dentro da gente, estando no mesmo lugar.
Então, às vezes, a gente precisa fazer esse movimento físico, a gente precisa ir até um lugar, a gente precisa caminhar, a gente precisa sair da gente, né? Como dizia, né, Saramago, a gente tem que sair da ilha para conseguir ver a ilha. E esse filme, ela faz isso. A Cheryl vai, ela faz essa trilha, ela faz esse caminho, e no meio do caminho ela vai tendo que lidar com as próprias frustrações, né? Com os próprios medos, com os próprios traumas, porque assim, onde a gente vai, a gente se encontra, né? Não tem como fugir da gente mesmo, não tem como fugir das vozes das nossas cabeças, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Onde a gente for, a gente leva eles. E esse filme da Cheryl é bem legal, a paisagem, né? Essa questão do meio que um filme on the road ali, ela caminhando, encontrando pessoas que auxiliam ela nessa travessia, né? É uma travessia física, mas acima de tudo é uma travessia interna que ela vai fazendo. E o que eu gosto desses filmes, por isso que eu falo que são filmes que inspiram o recomeço, porque cada pessoa vai tirar dali o que precisa no momento da vida, e às vezes a gente mesmo revendo o filme vai tirar uma outra lição, vai aprender alguma outra coisa, mas acima de tudo aprender a ser tolerante com quem somos e a respeitar nossos espaços e nossos tempos, né? Tem tempo de luto, tem tempo de primavera, nós temos todas as estações, né? As mortes, os recomeços, o momento de não pensar, o momento de sofrer. Então, respeitar os nossos tempos, respeitar as nossas, é, as nossas estações, né? E, ó, até eu peguei aqui do meu livro, do Cartas aos Cinéfilos, que eu, inclusive, já falei um pouco sobre alguns filmes dele no episódio, mas acho que no começo do ano, quem quiser acompanhar lá, quem não sabe também eu escrevo, né, sou escritora, tenho um livro de cinema, um livro de poesia, e eu estou trabalhando no próximo livro, e yes, consegui finalmente, ele veio para mim, porque escrever o livro é um processo muito doido, né? O livro vem para a gente na hora que ele está pronto. Então a gente vai estudando, vai lendo, vai se munindo de vida, e o livro parece que na hora certa ele aparece para a gente. Então eu estou nesse momento agora, e esse podcast me alimenta muito também de cultura, de trocas e de conexões com esses convidados maravilhosos que eu sempre trago aqui. E então vamos ler o que eu falei no final da crônica do livro. Para mim ficam duas lições. Por mais fundo que você tenha caído, sempre há saída. Não será fácil e você não conseguirá sozinho, apesar de que a maior parte do esforço e dedicação será você quem fará. Porém, ao aceitar o que passou e se perdoar por isso, finalmente dará uma chance para seu futuro e para viver de verdade, para ser realmente livre. A ideia de você se libertar dos seus próprios traumas e você se perdoar por escolhas que muitas vezes você tomou de boa fé e acabou sendo uma decisão errada, você acabou sendo enganado pela vida, por alguém, ou tropeçou no caminho. Eu acho que todas essas angústias da existência existem, é por isso que eu comecei falando que os recomeços sempre vão existir, que a gente sempre vai estar girando, né? Querendo ou não. Mesmo que a gente fique parado, vai vir a vida e vai empurrar a gente. Então não tem como a gente ficar quietinhos num cantinho, tal qual o Chapeuzinho Amarelo. A gente precisa se mexer, senão a vida vem e mexe a gente, né? Então, Livre é um filme muito gostoso de assistir. Ele é bonito, a paisagem é bonita, a mensagem é bonita. E eu acho que realmente inspiram perdoar-se para conseguir seguir. Porque enquanto a gente não tirar literalmente ou metaforicamente as pedras da mochila que a gente carrega, a gente não vai conseguir ir para frente. A gente sempre vai ter algo puxando a gente para trás. Eu falo tudo isso também baseado nessas obras, mas em muita experiência, em muita vivência, muita terapia, e muito de entender qual que é o nosso momento e qual que é o nosso lugar, né, na vida. Aí entra uma terceira obra da nossa listinha de hoje, que é Comer, Rezar e Amar. Esse filme tem muita gente que torce o nariz, porque o filme ficou um pouco clichê em alguns momentos, né? Ryan Murphy trouxe muita cor, trouxe um pouquinho de clichê. Mas tal qual O Livre é uma história real da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth Gilbert passou por todos aqueles perrengues ali mesmo, que a fizeram sair da casa dela, vender a casa, né? E passar um ano viajando. Ela ficou 4 meses na Itália, 4 meses na Índia e 4 meses na Indonésia. Ela ficou um ano fora e escreveu essas experiências que ela teve uma ficção autobiográfica. O livro é bem diferente do filme em alguns aspectos, assim, eu acho que os dois são extremamente válidos. A parte inicial, quando ela conta todos os dramas dela no livro, eles são muito mais intensos e muito mais demorados. Então a gente passa pela separação dela, pela vontade que ela estava de morrer ali, que ela não entendia, ela também estava com essa angústia existencial. Daí um pouco da Lore, né, do livro dos prazeres,
de ser a pessoa e a mulher que a sociedade esperava dela, a boa filha, a boa esposa, e ela estava numa fase que as pessoas estavam começando a cobrar, e o filho? E o filho quando vem? Ela não queria nem ter casado, né? Quem dirá ter filho. Então ela começa a sentir essa cobrança, começa a sentir essa pressão social que ela autoimposta muitas vezes e vai em busca de uma coisa que faça feliz, mas antes ela tem que passar pela escuridão, né, gente? Aquela coisa, a gente não consegue encontrar a luz se a gente não tocar a escuridão. Sempre fica muito pior antes de ficar mais claro, todas essas metáforas e essas frases que vocês já devem ter ouvido. E a personagem da Elizabeth Gilbert, a Lisa, ela passa por essa escuridão, e no livro a gente acompanha isso. Antes ela tomar essa decisão de viajar, de sair, ela passa por vários relacionamentos abusivos, que ela mesma acaba procurando, né? Porque a energia que a gente recebe é reflexo da energia que a gente emana. Então ela vai para esses 3 lugares, ela começa na Itália, que ela resolve comer, que ela sempre cuidou muito do físico, da aparência, do corpo, ela resolve libertar esse lado de ser feliz e de viver. No filme, essa parte é muito legal, porque é colorida, é bonita, é a filmagem das comidas que ela come, dos lugares que ela vai. A Itália é muito bonita, é muito não é fotográfica, né? É muito fotogênica, então as fotos são lindas, a fotografia do filme, as imagens dela na casa que ela fica. Isso ganha muito o visual, o audiovisual ali, o filme, porque a gente consegue visualizar essa transformação dela de uma Estados Unidos fria, branca, cinzenta, está chovendo, para esse lugar cheio de cor e de vida. Isso ganha muito o filme. O livro traz, na segunda parte, toda a jornada interna dela, interior, pela Índia. Já no livro, no filme, fica um pouco mais rápida essa parte, porque como é muito interior e é muito em primeira pessoa, o filme foca nos acontecimentos dela enquanto está na Índia, os amigos que ela faz, as trocas, as conexões e as pessoas que ela conhece. Já no livro, não, a gente entende um pouco mais o que está passando por dentro dela. Então, eu gosto muito dessa passagem do livro. Eu acho que a gente consegue entrar mais em todas essas questões espirituais, que ela até não acredita em Deus, então todas essas discussões que ela tem com religião, com crenças, que no livro faz muito sentido, e no filme acaba passando rápido também, porque, né, gente, o diretor tem que fazer escolhas, né? Senão o filme vai ficar com 5 horas. E a terceira parte, quando ela chega na Indonésia e ela se permite buscar um equilíbrio entre tudo isso, é tão bonita quanto no filme, assim. Foi quando ela realmente encontrou o marido dela, né, na época lá, da história. Então já entra um pouquinho mais de clichê romântico, média romântica ali no final, mas ele dá um ar de esperança, um ar de você se permitir viver apesar dos pesares. Então eu gosto muito também do filme. Eu acho que ele inspira mesmo o recomeço, ele tem frases clássicas como a piada que ela fala, né? Que ela ouve uma piada, que era uma pessoa que todo dia lá falava, Deus, por favor, por favor, por favor, me faça ganhar na loteria. Aí no dia seguinte de novo, Deus, por favor, me faça ganhar na loteria. Até que um dia Deus desceu e falou para a pessoa, mas compre um bilhete, né? Se você não se permitir, se você não der uma chance, se você não fizer um movimento, as coisas não vão cair no teu colo, as coisas não vão acontecer. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer um movimento. Então, tem frases assim no filme, tem um momento de despedida dela da memória do ex-marido, da memória, né? Não que ele tenha morrido, mas foi uma separação dolorosa, ele não conseguiu aceitar. Ela queria, apesar de gostar dele, mas tem um momento muito bonito de uma dança, de uma coisa de você mandar luz e você mandar tudo de bom para a pessoa, mas você perdoá-la e esquecê-la. São vários momentos, são várias passagens no filme que nos ajudam a ter uma noção melhor do que é esse recomeço, o que isso quer dizer e o que isso significa dentro da história para a personagem e para cada um de nós que está assistindo. Como eu falei, os recomeços são muito diferentes. Talvez, se alguém pegar aqui isso que eu estou falando agora, fala, nossa, não tinha nem notado nada disso. E outro fala, nossa, eu notei outras coisas, ou realmente notei as mesmas coisas que você, porque são questões muito do que bate ou que não bate para a gente em determinado momento. Então, para mim, o Comer e Rezar e Amar tem essas passagens muito bonitas, tem uma trilha sonora maravilhosa e também umas paisagens incríveis. É um filme gostoso de viagem, a gente sabe que é real, mas é um recorte da vida da Elizabeth Gilbert, tá? Spoiler aí para quem pós-filme, ela fica com ele um tempo, alguns anos da vida dela. Depois eles ficam amigos, ela volta para os Estados Unidos, ela se apaixona por uma mulher que é amiga dela, a mulher morre com uma doença, ela tem que recomeçar de novo. Então, a própria vida da Elizabeth Gilbert é muito marcada por começos e recomeços, né?
Então, quando a gente acha que no final do filme deu tudo certo, deu. E deu por algum tempo, enquanto ela ficou com ele, acho que ela ficou 7 anos com ele, alguma coisa assim. E depois ela se apaixonou por outra pessoa, ela teve uma outra história também de dores e perdas e amores, e a vida é isso, como eu falei, uma sucessão de começos, né? Fins e começos. E o importante é como a gente vai levando isso e as pessoas que a gente vai cruzando e vai trocando e vai se conectando no meio do caminho. Então, Comer e Rezar e Amar, para quem tinha um nariz meio torcido, vale a pena. É um filme muito gostoso. É um filme que a gente sai leve e sai esperançoso para um futuro melhor. E, mais uma vez, você vê um traço comum entre os três que eu citei aqui, é a escolha pessoal de fazer um movimento, de buscar esse recomeço, de fazer alguma coisa para sair de onde a gente está. E como disse lá o Deus da piada, né? Se a gente não comprar o bilhete da loteria, não vai ter como a gente ganhar. Outro filme que eu quero citar, que também está no meu livro, eu gosto demais, 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 é o Sob o Sol da Toscana. Esses quatro que eu citei até agora têm livros, tá? O Livro dos Prazeres é um livro da Clarice Lispector, o Livro é um livro da Cheryl Strayed, o Comer e Rezar e Amar é um livro da Elizabeth Gilbert, e agora também o Sob o Sol da Toscana também é um livro. O Sob o Sol da Toscana é um filme, assim, muita gente não vê, não sabe que existe, é da Diane Lane, que tem uma Toscana, assim, de filme mesmo, aquele dourado no fim do dia, assim. E começa mais ou menos parecido com o da Elizabeth Gilbert, assim. Ela teve um divórcio, ela foi morar num apartamento super depressivo, ela tá super mal, só que nesse caso o cara se divorciou dela, já tava casando com outro, ia morar na casa que eles moravam juntos, tipo assim, ela levou o pé na bunda, e ela acaba meio que inadvertidamente caindo numa viagem para Itália, assim, uma excursão pela Itália. E ela vai, e chegando lá, ela se apaixona por uma casa, caindo aos pedaços, em Bramassoli, que é o nome. Gente, eu tô falando tudo isso sem ler, tá? Pra vocês verem que eu realmente gosto de todos esses filmes que eu tô falando. Eles estão vindo da minha cabeça mesmo. E essa casa tá caindo aos pedaços, e ela resolve comprar e se mudar para lá. E aos pouquinhos ela vai reconstruindo a casa, e ali é uma metáfora da reconstrução dela mesma, daquele recomeço que vai acontecendo dentro dela. Ela vai conhecendo pessoas, vizinhos, amigos, ela vai se tornando uma outra pessoa. Quer dizer, ela vai se curando, né? E ela vai costurando as próprias feridas. Nisso eu quero trazer algo que eu coloquei no livro, que eu pesquisei certinho para colocar aqui, que é assim. Em uma passagem do filme, Francis, que é a protagonista, cita uma antiga história de que entre a Áustria e a Itália foram construídos trilhos nos Alpes para ligar Viena a Veneza, mas ainda não havia trem para fazer a viagem. Mesmo assim, a população acreditava que viria um trem para utilizá-los. Em outras palavras, o que quer dizer é que nunca devemos perder a esperança. Devemos acreditar em algo mesmo antes de vê-lo. Jogar-se ao desconhecido com fé, torcendo pelo melhor e se entregando ao resultado. O que isso quer dizer? Imagine, eles construíram o trilho, é real, isso antes de ter trem para passar pelo trilho. É o símbolo da esperança, né? É você se jogar, é você torcer por aquilo antes mesmo daquilo existir, ser concreto, palpável. E a Frances, nesse filme, ela compra a casa, ela começa a arrumar a casa, e a casa que tá lá caindo aos pedaços. E é um filme leve também, é divertido. Daí tem os construtores ali, os empreiteiros poloneses que não falavam inglês, e daí ela começa a ajudar. E como essas trocas são tão benéficas à pessoa que está recomeçando, como ajudam outras pessoas também. Porque é esse ar de começo, do novo, da esperança. E isso vai contagiando e vai transformando quem está em volta da gente também. É, é, uma, é um ar e uma arte muito pura do recomeço, né? Pode ser extremamente interna, como é o caso da Lori, pode passar por uma viagem, como a Liz ou a Cheryl, ou uma reconstrução de alguma coisa, que também é muito simbólica, né? Os que falam quando a gente arruma casa, a gente vai se arrumando por dentro também. O nosso externo também reflete o nosso interno. Então, às vezes, a gente fazer uma arrumação de alguma coisa, a gente tirar alguma coisa do lugar. É muito Marie Kondo, né? A Marie Kondo, que é especialista em organização, ela fala que as coisas têm energia. Então, a gente tem que fazer a energia circular. Então, se despedir daquilo e tocar para frente. Então, sejam livros, roupas, objetos. Tem um documentário que ela fala sobre isso no Netflix. Ela vai ensinando como fazer essas arrumações energéticas. E é isso, é estar em movimento. Eu acho que a palavra é movimento. É fazer essa roda girar. É botar o rio para fluir. Só que quem tem que fazer o primeiro movimento é a gente. Porque senão a roda não gira. O quinto filme da lista é um filme também um pouco subestimado,
que eu acho que muita gente talvez não tenha assistido por causa do ator, que é o Ben Stiller, que não só é o ator, como é o diretor do filme. É um filme que me chamou muita atenção quando eu assisti e se tornou um dos meus favoritos, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Ele tem uma coisa de recomeço que ele não parte do protagonista, porque todas essas histórias que eu citei aqui, elas partiram dos protagonistas, né? Eles quiseram mudar, eles fizeram esse movimento. Sabiam que não estava bom onde estava. A dor de mudar era menor do que a dor de permanecer. Então, eles deram um passo à frente. Já na história do Walter Mitty, o Walter não quer sair de onde ele está. Ele trabalha na Live, que é uma revista que está acabando. Live é vida, né? Então, é bem significativo. E ele, a última edição física, né? Ele vai virar uma revista online. Não precisa ter na capa a, a fotografia de um fotógrafo super famoso que é interpretado pelo Sean Penn. E na hora e ele trabalha na parte de revelação de fotos. E nesse momento ele não consegue encontrar a fotografia. E ele resolve ir em busca do personagem do Sean Penn, que é um fotógrafo super famoso, mas super recluso e que está sempre viajando nos lugares mais inóspitos para tirar fotos diferentonas. Então ele começa uma jornada em busca dessa pessoa. E sob esse pretexto, ele acaba fazendo uma jornada que ele se encontra no meio do caminho. É um filme de viagem também, né, como os outros que eu citei, mas é um filme de viagem diferente. Primeiro porque ele vai para lugares muito diferentes do que esses filmes costumam retratar. Ele passa pelo Alasca, ele vai para um lugar da Islândia lá, ele passa por uns lugares bem diferentes. E a forma como o filme é contado é muito diferente. É muito legal esse filme, gente. É muito, muito, muito legal. O filme começa, ele trabalha com aquela roupinha toda cinzinha, toda passiva, toda arrumadinha, fechadinha. E à medida que ele imagina muita coisa. Então começa assim, ele tá parado imaginando tipo uma destruição, uma coisa, uma ação muito grande acontecendo, porque a cabeça dele imagina muitas coisas, porque a vida dele não existe, né? Toda aquela empolgação, toda aquela realidade imaginária. E à medida que ele vai indo atrás, esses devaneios diários acabam diminuindo porque ele tá vivendo mais, então ele tem menos tempo para devagar. E ele vai perdendo a roupa que ele tava, ele vai ficando colorido. Ele vai tendo que pegar roupa sei lá, tinha um casaco que ele precisou pegar emprestado, que é colorido. Ele vai ficando bronzeado, ele vai ficando diferente, ele vai ficando rápido, ele vai ganhando cor. Isso é uma forma muito inteligente que o Ben Stiller arranjou de mostrar como o personagem vai sendo transformado ao longo do filme. Ele fisicamente vai sendo alterado, ele vai mudando, daí ele tem que pegar um avião, daí ele tem que pegar um barco, daí ele tem que pegar vários meios de transporte para chegar naquele objetivo, para chegar naquele cara. Ele não queria ir e ele é obrigado a ir, porque ele precisa terminar por uma honra profissional, terminar bem feito com aquela foto foi pedida para ele. E eu vou ler para vocês o final da crônica que eu coloquei sobre esse filme, porque eu não vou dar spoiler do final, mas tem um twist ali no final que meio que dá a entender, não, meio não, mas dá a entender que, na verdade, sempre esteve dentro da gente o poder de mudança, né? Tal como a Lori, que não sai de casa para se transformar, para dar uma chance para ela mesma no Livro dos Prazeres. Então, ó, vamos lá. O descobrimento é também do mundo em que vivemos, o qual se descortina perante nós telespectadores, da mesma forma que se revela paulativamente a Walter. O reencontro com ele mesmo através da busca do outro é mostrado de forma sutil e bela. O que ele aprende é o que nunca devemos esquecer. O potencial para se descobrir e redescobrir sempre que necessário mora dentro de cada um de nós. Então, essas questões de recomeço, como eu comecei falando, elas partem muito da gente, né? Da gente ter essa atitude. Não que a gente vai fazer isso sozinho, muito pelo contrário. Como eu disse ali em uma outra crônica, e às vezes a gente vai precisar de muito tempo, vai precisar de muitos amigos, vai precisar de muita terapia. Não quer dizer não é porque parte de nós e depende de nós que a gente precisa fazer isso sozinho. Muito pelo contrário. Pedir ajuda é importante, é necessário para vários momentos, mas a gente perceber que a gente está passando por esse momento de recomeço. Então esse ciclo está encerrando, vai viver ali o luto do fim, qual que são as perspectivas para esse novo começo. Perceber que você consegue lidar com isso, ou que você vai precisar de ajuda, porque ficou duro, ficou pesado, não era o que você esperava. Afinal, nós somos humanos, né? E a gente tem essa melancolia, essa dor existencial. E ela aparece nesses momentos de dificuldade. Agora, quanto mais interno, mais profundo e mais difícil, mais a gente precisa em busca de ajuda. Seja profissional, seja de alguém próximo, né?
esse recomeço não precisa ser algo intransponível, mas muitas vezes é difícil, é doloroso. Então, esses 5 filmes, eles inspiram esse recomeço, mostrando as dores dos personagens, sim. Todos eles sofrem, não é fácil, não. Não é fácil você sair da zona que você acredita ser de conforto, né? Não é fácil você sair de um lugar que você não quis, ou às vezes você quis, como a Elizabeth Gilbert, ela quis sair dali, mesmo estando, ela sendo muito difícil, ela quis tomar essa decisão. Ou no caso da Lori, ela não sabia como sair dessa dor existencial e talvez nunca saia. Mas você conseguir trazer um equilíbrio para isso, você conseguir jogar uma luz e você conseguir dar um passo em frente e para outras coisas, para outros lugares, para outros momentos, nem que sejam internos, é o que faz a gente continuar seguindo. Então, eu gosto demais, como eu falei, desse tema do recomeço, porque eu acho que ele é muito, muito presente no nosso dia a dia. E ele está sempre aí. Então, eu posso falar que eu sou uma pessoa que tem tido muitos recomeços, nem sempre são fáceis, muitas vezes não são. A gente sofre, a gente chora, a gente grita, a gente quer brigar com ele, a gente não quer recomeçar. Não era agora que eu queria recomeçar, não era assim que eu queria fazer. A gente luta com a nossa imagem que a gente fez daquele começo, daquele momento. E quando a gente percebe que aquilo tudo desmorona na nossa frente, a gente fica triste, e a gente quer se fechar no nosso cantinho, embaixo das cobertas e ficar lá onde é quentinho. E não dá. A gente tem que sair, a gente tem que voar. E é para isso que existe a arte, é para isso que existe a literatura, o cinema, os podcasts, os amigos, para a gente sentir que a gente não está sozinho, para a gente compartilhar das nossas angústias, assim como das nossas alegrias, e para a gente buscar um conforto, um alento e uma inspiração para seguir em frente. Então, para encerrar esse episódio brevemente poético, repito que desses 5 filmes que eu citei aqui, 4 são livros. O livro dos livros Prazeres, Clarice Lispector, Livre, Cheryl Strayed, Comer e Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert, e Sob o Sol da Toscana, já é o nome da autora. E do Walter Mitty, né, A Vida Secreta de Walter Mitty, é um filme original do Ben Stiller, que é o diretor e o ator principal. Então, eu vou terminar, só pegar aqui para vocês, agora eu tive que colar, da Frances Mays, que é a autora do livro, tá? Eu acredito que seja. Joga lá sobre a Toscana que vai dar tudo certo. Eu vou terminar com um poema do meu livro Aos Sonhadores, que fala sobre recomeços. Obrigada a vocês que estão aqui sempre, todas as quintas-feiras, ouvindo, compartilhando, comentando. E semana que vem tem convidado, tem temas incríveis, porque esse podcast está aqui para a gente trocar, para a gente crescer, para a gente dar risada, se divertir. E por que não se inspirar um pouquinho? Todo fim é um começo. Por que tememos tanto o fim? O encerramento de um ciclo traz em si o começo de um novo. Sabemos disso e ainda assim evitamos términos. Podemos controlar o início, mas a partir daí a vida segue seu caminho. E esse caminho, inevitavelmente, terminará. O que há então de assustador? O fato de não sabermos quando esse fim chegará. Portanto, o que nos resta é viver o hoje da melhor forma possível, não temer nossos sentimentos, agir com amor, fé e generosidade. O resto, só vivendo.